Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez. Agora eu quero falar sobre um texto que está lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você tá imaginando isso? Você tá imaginando isso? Meu Deus. Porque você tem que... Imagina, cara, imagina. Nossa, imagina você falar pra Jesus. Jesus, imagina você falando: "Ô Jesus, deixa eu andar na água também." Jesus fala: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir profundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Então, gente, a gente tem muito o que aprender com essa história, porque estamos no meio de uma pandemia e a gente em quarentena. Eu voltei aqui pro Brasil, estou com os meus pais, graças a Deus. E nós estamos em um momento que, se não for para você ter fé em Jesus e ter fé que tá tudo sob o controle dele, que as coisas sim fugiram dos nossos planos, fugiu completamente do nosso controle, mas nada, em momento nenhum, fugiu das mãos de Deus. Se não for pra gente crer nisso, a gente vai ficar doido. A gente vai ficar doido, a gente vai pirar. E aí, eu acho essa situação muito semelhante com a que a gente tá vivendo agora. Imagina, eu falei pra você antes, imaginar que você era Pedro, que você estava andando sobre as águas. Mais uma vez, imagina que é você nessa situação. E tem muita coisa pra gente aprender. Porque Pedro, ele teve uma tribulação aqui. A gente vê que ele sentiu medo e a gente vê que ele se salvou, né? Ele esteve em uma crise, entrou em uma crise e ele sobreviveu por causa de Cristo. Imaginando que você é Pedro, Jesus está ali, andando sobre as águas, e você fala: "Deixa eu ir com você." E Jesus fala: "Vem." Então, enquanto você está caminhando nessas águas, bate um vento. E o que é esse vento? Esse vento é a pandemia. E esse vento te faz afundar. E Jesus está ali e você está afundando. E esse vento pode te fazer afundar e se apartar para sempre de Jesus. Ou você pode usar esse vento para você segurar na mão de Jesus. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Pedro foi salvo porque ele teve fé na coisa certa. Na coisa certa, né? Porque Jesus não é uma coisa. Mas ele teve fé em quem deveria, naquele único que podia resolver a situação. Imaginou se Pedro não tivesse fé em Jesus? A gente iria descobrir aqui, nessa história. Sabe por quê? Porque você tá afundando. E você não acredita de verdade naquele homem que tá ali, em cima das águas. Você vai pedir ajuda pra ele? Não. Você vai tentar voltar a nado pro barco.
E o que aconteceria com Pedro? Bom, não sei, não foi isso que aconteceu, mas provavelmente ele afundaria e pereceria. Então aqui nessa história, a gente pode concluir que Pedro tinha verdadeiramente fé em Jesus. Porque Jesus estava flutuando na água e ele não tentou voltar pro barco. Ele correu para Jesus. Jesus me salva. E a gente tem a mesma oportunidade de fazer isso agora. A gente tem a oportunidade de olhar para Jesus e falar: Jesus, me salva. Pega na minha mão, me segura, me salva. Ou você pode tentar voltar pro barco. O barco é o nosso conforto, a nossa zona de conforto nesse mundo. Mas sabe de uma coisa? Esse barco não vai salvar você. Porque não há médico ainda que tem cura para isso. Não há leito suficiente. Você pode estar perto da sua família, mas eles também não podem te proteger. O barco é o que o homem faz. E nada do que o homem possa fazer neste momento pode resolver alguma coisa. Tá todo mundo trancado, todo mundo em quarentena. Esse período vai entrar pra história. E eu espero, eu tenho fé que entre pra história como um momento em que mais pessoas se converteram, mais entregaram a vida pra Cristo. Um momento em que tinham muitas pessoas afundando e em vez de tentar voltar pro barco e confiar no ser humano, elas falaram: Jesus, me dá a mão, Jesus, tu é o único que pode me salvar daqui. Não é o barco, não é o conforto humano, não são as mãos humanas que vão nos salvar agora. É Jesus. Ele confiou em Jesus. Ele teve fé em Jesus. Lembre-se que se você se entregar para Jesus e aceitar conhecer e viver, a gente então vai aceitar viver pela fé e não pela visão. Então eu sei que eu pareço uma louca falando nessas coisas agora. Sabe? Tipo assim, o que você tá falando? Você tá falando pra eu confiar em algo invisível? Sim, eu tô falando pra você confiar em algo invisível. Porque as coisas invisíveis são eternas. E as visíveis, elas perecem. E ali, no último versículo fala: aproximaram-se os que estavam no barco, né? Depois que Jesus pegou Pedro, levou ele pro barco. E aproximaram-se os outros discípulos que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Eu li uma reportagem que aumentaram os números de pessoas que estão comprando a Bíblia nesse momento. Eu fiquei tão feliz. Porque esse é o momento para Deus mostrar que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus que nos livra, e que se não livrar, tudo bem. Porque a gente tem uma casa no céu. A gente não deve ter medo daquilo que nos mata. A gente deve ter medo daquele que nos mata e tem poder para lançar nossa alma no inferno. Vamos confiar naquele que vai nos salvar. Seja aqui, se Ele quiser nos salvar aqui, mas com certeza para depois daqui. Eu quero ler mais uma passagem que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, versículo 4 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E lá, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se agarra, meu querido, em alguém que pode te salvar de qualquer coisa. Pedro afundou para que ele pudesse ser salvo, para que quando eles entrassem no barco, todos os adorassem e dissessem verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Você tem a oportunidade de viver a mesma coisa e entregar a sua vida a Deus, confiar nele, e depois de tudo isso que você viveu, você chegar no final e falar: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Essa é a tua chance de ter uma experiência com o Senhor da glória, de viver uma tribulação com Ele. Por último, eu quero deixar um último versículo, que está lá em 2 Coríntios 1, versículo 7.
que Paulo está consolando a igreja de Corinto, e isso serve para o nosso consolo também. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Se nós formos participantes das aflições com Cristo, nós também seremos participantes da consolação. Então, a tribulação tá aí. Não fique sozinho, não. Recorra ao único que pode consolar você, consolar sua alma e mudar a sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu espero que vocês meditem. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. Meu Instagram, e eu faço o mesmo convite. Se você quiser começar a ler a Bíblia, você pode me seguir lá e falar: Ana, eu quero começar a ler a Bíblia, me ajuda. E eu vou ajudar um pouquinho e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer o resto. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.